Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista de Ilha das Flores. Eu sou a professora Jane e você está na Escola Bíblica Dominical. Hoje seguiremos para o estudo 22, com o tema Beneficência e Adoração, da revista Práticas Bíblicas, edição 1, da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Este estudo foi baseado nos textos de Atos 9, 36 ao 43 e Atos 16, do 9 ao 26. Antes de dar início à nossa lição, a revista propõe leituras diárias. São 7 textos para serem lidos durante os 7 dias da semana. Introdução. Como vimos no estudo anterior, a Igreja de Atos dos Apóstolos era comprometida com a proclamação, independente das circunstâncias, porém não ficava restrita a este ministério ou missão. A escolha de homens capacitados para ajudar na distribuição aos necessitados, narrada no capítulo 6, já demonstrava que a Igreja possuía, além da proclamação voltada para os não crentes, tinha uma missão voltada para ela mesma, o cuidado dos seus, a beneficência. É sobre este importante trabalho que Paulo, algum tempo depois, instruiu os irmãos da Galácia, afirmando a necessidade dos crentes, durante toda a sua vida terrena, fazerem o bem a todos, mas, principalmente, aos domésticos da fé. Esta missão, começada pelos apóstolos e continuada com o auxílio dos diáconos, prosseguiu com pessoas como Dorcas, cuja bondade foi testemunhada pelas mulheres ajudadas por ela e por Simão, o curtidor de couros, que acolheu em sua casa por muitos dias o apóstolo Pedro. Além deste importante ministério, a Igreja dos Atos dos Apóstolos, muito provavelmente pelo fato de cultivar o hábito de estudar e comparar as Escrituras e nela perceber que este era um propósito divino para o ser humano desde a criação, não negligenciou o encargo da adoração. Isto era tão presente na vida dos crentes que eles oravam e cantavam hinos, mesmo estando presos e depois de serem açoitados. Aplicação para a vida. Podemos observar nos relatos bíblicos o cuidado com o outro desde a criação, estendendo-se por toda a história. Nos últimos tempos, temos observado uma certa indiferença para com as necessidades do outro, sejam física, social, moral ou espiritual. Como você tem feito a diferença para com os necessitados? 1. Um povo que acolhe. A solidariedade, a fraternidade, a consciência de grupo e o acolhimento sempre foram a vontade de Deus para o seu povo. O livro de Levítico estabelece que o estrangeiro que peregrinasse em Israel não podia ser oprimido, mas devia ser tratado como um natural da terra e amado. Nos dizeres do professor pastor Lourenço Stélio Rega, beneficência é a Igreja promovendo a sua própria manutenção e fortalecimento para os seus membros, tendo em sua vida dedicada à comunidade e ao seu trabalho e desenvolvimento, ao treinamento para o serviço e testemunho no mundo. Aqui está incluído o treinamento operacional dos crentes, a administração, a admoestação, o ensino da palavra, a assistência espiritual e material dos domésticos da fé, a manutenção da própria convivência ou comunhão da igreja. O arraial dos crentes deve ser aquele lugar para onde se toma a liberdade de convidar, como Moisés fez com seu cunhado. Vem conosco e te faremos bem. A Igreja de Atos dos Apóstolos levou a sério essa questão. Entre aqueles crentes havia o entendimento de que era necessário viver uma unidade, compartilhar seus bens e talentos, não deixar ninguém passando necessidade e administrar os valores ofertados. Paulo estava falando sobre isso em 1 Coríntios 12, quando usou a metáfora do corpo para ensinar aos coríntios sobre dons, cooperação, sofrimento e lágrimas mútuas. Tiago exorta em sua epístola que a vida e a fé cristã se manifestem de forma prática na igreja, mais do que chavões ou palavras abençoadoras. A morte de Dorcas, narrada a partir do versículo 36 do capítulo 9 de Atos,
marcou profundamente a vida da igreja de Jope, porque ela era uma mulher que na prática demonstrava fé e atitudes coerentes, a ponto de ser designada discípula. Esta palavra ocorre no feminino nas Escrituras. Ela foi chamada de volta da sua morte para que o seu ministério junto às viúvas pobres daquela cidade pudesse continuar. Segundo Calvino, por este milagre, Deus queria consolar os pobres, devolver à igreja uma santa mulher cuja morte havia sido uma grande perda e chamar muitas almas à fé. Aplicação para a vida. Você é um cristão que socorre seus irmãos em necessidade? Acolhe bem aqueles que buscam ajuda e pratica hospitalidade? Essas atitudes fazem parte da vida cristã dos primeiros crentes e devem nos acompanhar hoje. Pense a respeito e faça disso sua prática. 2. Um povo que adora. A visão da igreja de Atos dos Apóstolos a respeito da adoração era radical. Quem não presta culto a Deus está em desobediência e em construção de altares a ídolos, a si, a criação, a riquezas. Não há meio termo. Aprendemos isso na pregação de Estevão e no anúncio de Paulo aos atenienses. Pode-se afirmar que a adoração é uma atitude de reconhecimento de Deus pelo que Ele é. Ela distingue do louvor, que é o enaltecimento do Criador por suas maravilhas feitas. As Escrituras, às vezes, usam um termo pelo outro. Sem verdadeiro espírito de adoração, não há por que se organizar em igreja. Conforme Stélio Rega, adorar é mais que culto, louvor e liturgia. Inclui lealdade à vontade de Deus, vida de serviço, cooperação e convivência. A exortação e o ensino sobre adoração perpassa toda a Escritura. O texto já citado de Êxodo 20 nos fala da necessidade de adorar exclusivamente a Deus. O Salmo 67 é uma conclamação de todos os povos para louvarem a Deus. E Isaías proclama o apelo de Deus à verdadeira adoração. O Salmo 96 é um convite à adoração através do cântico. A Bíblia apresenta alguns exemplos de verdadeiros adoradores. Talvez o caso mais tocante seja Jó, que mesmo perdendo seus bens e a família, prostrou-se e adorou. Jesus abordou o tema em sua conversa com a mulher samaritana. Tomada por seus preconceitos, ela estava muito preocupada com o lugar da adoração. Aprendeu do Mestre que na verdadeira adoração, mais importante que o lugar é o espírito com que se adora. A Igreja de Atos dos Apóstolos fez do ensino de Jesus sobre adoração em espírito e em verdade a prática dos seus membros. E eles assim procederam mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis. Eles persuadiram as pessoas a adorarem como Jesus ensinou. E eles se constituíram em ameaça para aqueles que ensinavam outro tipo de adoração. E eles corroboraram os princípios morais da adoração veterotestamentária. Por que a adoração era levada tão a sério pela igreja? Muito provavelmente porque esta igreja aprendeu que quem é verdadeiro adorador não deixa de proclamar a mensagem da cruz. E que ninguém adora verdadeiramente deixando seu irmão passar necessidade. A partir da adoração, tudo mais fluirá na vida do povo de Deus. Aplicação para a vida. Você é um adorador em espírito e em verdade, independentemente do lugar onde você está? Quando a verdadeira adoração começa a acontecer, todos os outros ministérios bíblicos para a igreja se tornam naturais em nossa vida: a proclamação, a beneficência e o acolhimento. Considerações finais. A igreja de Atos dos Apóstolos era comprometida com a beneficência e com o acolhimento. Era cuidadosa com seus domésticos da fé, providenciando para que entre eles não houvessem necessitados. Era receptiva com aqueles que ainda não faziam parte de sua membresia, por isso caía na graça do povo. Tudo isso acontecia porque era uma igreja que buscava praticar a adoração em espírito e em verdade,
mesmo que as circunstâncias se apresentassem desfavoráveis, mesmo que houvessem intrigas e oposições, mesmo que a sua maneira de ser ameaçasse posições de exploradores da fé. Que o Senhor nos conceda ser igreja assim. É isso aí. Por hoje é só, meus irmãos. Um grande abraço para vocês e até o próximo domingo, com a lição 23.